dar início ao nosso culto. Quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus, aos que vão estar tendo acesso à gravação deste culto, a transmissão em casa. Quem está em casa, Deus abençoe também. Nós estamos no preparativo para amanhã. Amanhã é o dia solene do aniversário da igreja. Então hoje nós estamos começando, preparando já para uma grande festa amanhã. Amanhã nós teremos aqui com a igreja de Ibatiba e mais outras pessoas que vão estar conosco. Não fiquem em casa, vamos estar juntos. Jeremias capítulo 18, versículo de número 4. Como o vaso que se fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme me pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Amém? Somos vasos, muitas vezes trincados, quebrados, carecendo de reparos, mas o Senhor pode pegar esse vaso de barro quebrado, restaurar, moer e torná-lo um vaso novo. E nós sabemos que quando a gente se coloca na mão do oleiro, nós podemos entender que ele restaura, revigora e nos faz como vaso novo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos colocar diante de Deus a nossa vida. É mais alto. Vamos colocar diante de Deus a nossa vida. Quero lembrar aqui de pessoas que pediram oração, que eu acompanho na minha escola, pessoas que estão enfermas, para que Deus possa estar abrindo portas, para que a provisão de Deus, o milagre, esteja a caminho na vida dessas pessoas. Feche os seus olhos, vamos estar nessa hora em oração. Amado Deus, santo é teu nome, tu és santo, tu és digno, tu és o nosso Deus. Colocamos diante do Senhor este culto, a semana, nós estamos passando por ela, o dia de amanhã, se nos pertencer. Colocamos diante do Senhor a tua igreja, que celebra mais um ano de vida. A Deus, em nome de Jesus, que tudo possa correr bem, as pessoas que virão estar aqui, os que aqui congregam, nós possamos dar o melhor para o Senhor. Abençoe Deus para que nós possamos também, no louvor aqui, doados, adorar o teu nome verdadeiramente, em espírito e verdade, recebendo assim o louvor e a adoração da casa. Abençoe a tua igreja, Pai, que adora também junto com o ministério de louvor. A Deus, nesta noite quero colocar diante do Senhor as pessoas os quais pediram oração, Pai. Toma a direção da vida da Fran, da Edna, de todas as pessoas que estão enfermas, os da casa, os que estão em casa agora também por motivo de enfermidade. Peço que o Senhor libere o milagre da parte do Senhor para esses que buscam o milagre, porque eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. Repreende, Deus, todo cansaço, todo o intento do inimigo. A Deus, dá-nos um culto abençoado, onde não tem ansiedade, onde não tenhamos, Deus, dificuldade em te adorar, de ouvir a tua palavra. Repreende toda a ação do inimigo. Fique conosco e nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém. Vamos adorar o Senhor. Cumprimentamos a igreja da paz do Senhor. Amém. Amém. Queria pedir para apagar as luzes, por favor. Ele é o nosso general, todos creem nisso, amém? Vamos com palmas para ele.
preciosa essa presença. Como é tremendo sentir a presença do Senhor. Aleluia. O Senhor se faz presente, querido. O Senhor está neste lugar. Glorifique a Ele, não economize. O Senhor está neste lugar. Aleluia. E importa que nós venhamos a adorá-lo, porque Ele é grande. O Senhor é imenso. Adore a Ele. Exalte o Senhor. E eu te convido nessa hora a glorificar, a adorar ao Senhor, também com os seus dízimos, com as suas ofertas. Também é um momento de adoração. Por que eu digo isso? Porque quando nós dizimamos ou ofertamos, nós estamos reconhecendo a soberania do Senhor sobre as nossas vidas. Nós estamos reconhecendo que o Senhor é aquele que nos dá o sustento. Por isso nós temos esse compromisso com Ele. O convite agora é esse. O Ministério de Louvor vai continuar em adoração, mas que você possa também dar louvor, honra e glória, mas também dizimar e ofertar na casa do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Com a melodia Ele me encontrou, me cercou com a canção.
Amém? Glória a Deus. Quero aqui também saudar os nossos amigos aqui, visitantes, o casal ali, suas filhinhas ali, as crianças lindas, maravilhosas, sempre bem-vindo. Deus abençoe vocês. Seja bem-vindo à casa. Deus possa abençoar a ti, cada um de nós e a todos vocês. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus pelo batismo, pela oferta. Vamos assim consagrar a Deus também a provisão. Essa provisão que o Senhor tem para a manutenção da obra do Senhor. Deus, muito obrigado, Pai. Abençoe os dias das ofertas aqui, colocadas diante do altar do Senhor. Abençoe cada mão, cada pessoa, cada um na sua fidelidade. A Deus abençoe também a nossa vida como oferta agradável a Ti nesta noite. Nós possamos entregar o nosso coração ao Senhor. Recebe o louvor e a adoração da igreja, Pai, e nós possamos colher as bênçãos do Senhor. A Deus nesta hora também abre o nosso coração, a nossa mente para a palavra. Que nós possamos assim aprender nela mais de Ti. Senhor. Que seja alimento saudável para a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus. Fique conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Alguém vai para as crianças? Não, hoje não tem como tem. chamar. Amém. Hoje nós não temos escolinha. Domingo tem, né? Bem, Mateus capítulo 16, versículo 13 a 20. Já pegando aqui a semana do aniversário da igreja, porque não falar sobre o tema da igreja. Pode acompanhar na projeção ou na sua Bíblia mesmo. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o Filho do Homem é. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do céu não prevalecerão contra ela. As portas do ar. 19. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Fechando com 20. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Amém. Pode se assentar. Nós temos aqui um episódio que acontece quando Jesus está em um discurso com os seus discípulos, e ele estava também sendo incomodado pelos fariseus e por uma grande parte de pessoas que estava à sua volta. E de repente nós vamos deparar com esse texto: Cristo ou Pedro? Quem é a pedra? Cristo ou Pedro? Quem é a pedra? Se nós olharmos para a pessoa de Pedro, nós vamos ver nele qualidades boas e qualidades que muitos vão contestar. A primeira coisa é que Pedro era impulsivo, que significa um indivíduo que atua, reage sob o impulso do momento de maneira irrefletida. Por isso que Pedro nos ensina muita coisa sobre esse lado humano. Mais velho dos discípulos, com a experiência de pesca, mas também com essa questão do impulso momentâneo. Pronto para crer como a duvidar. Primeiro,
Pedro também disse: se tu és mesmo o Cristo, mande que eu ande sobre as águas. Naquele momento surgiu uma dúvida. Tanto é que quando as águas estavam agitadas, ele teve medo e começou a afundar. Significa que no seu coração é ou não é o Cristo? Então houve uma dúvida. Terceiro ponto, temerário e ao mesmo tempo tímido. O que é isso? Uma pessoa que quando tem nela certo risco, arriscado, perigoso. Onde é que nós vamos ver que Pedro é esse homem que era disposto a tudo? Quando ele pega ali o seu instrumento de defesa, uma espada, e em defesa do mestre Jesus, ele desfere um golpe contra um dos algozes. Uns vão dizer soldados, outros não, mas ele desfere um golpe ali a ponto de separar a orelha daquele homem. A Bíblia chama de mal. Mas também homem cheio de audácia, arrojado, imprudente, porque muitas vezes ele, na sua imprudência, na sua forma de agir, Jesus pôde falar coisas para ele, a ponto de falar: aparta de mim, Satanás, né? Pedro recebeu essa palavra dura quando Pedro disse: não vai para aquele lugar não. Jesus sabia que o diabo não queria que ele fosse cumprir aquilo que era previsto no seu ministério. Ser fervoroso e simultâneo, também vamos dizer cobarde, que a mesma palavra cobarde é covarde. Que é isso? Pessoa que denota intensidade, disse de sentimento e emoção, ou também covarde. Que é isso? O mesmo Pedro que disse que estará com Jesus o tempo todo, que jamais o negaria, é o mesmo Pedro que nega Jesus 3 vezes. Que é o mesmo Pedro que diz que não negava Jesus, mas que quando perguntou: você é um deles que estava com ele, nós vimos você com ele, ele diz assim: não o conheço. Além de negar Jesus, Pedro também disse que não conhecia Jesus no momento que as coisas ficaram ruins para ele, porque ele seria preso ali. Então esse personagem, Pedro, nos ensina muitas coisas sobre o lado humano desse homem. Mas tão humano, tão imprudente, tão corajoso, tão crente, que é ele que Jesus vai delegar os cuidados com a sua igreja. Vamos ver um ponto em que vamos entender. Pedro, quem é Pedro? E Cristo ou Pedro, quem é a pedra? Primeiro que os textos vai falar que Jesus chama Simão, o qual ele vai chamar de Kefas, e vai chamá-lo de Pedro, quando era pescador. E depois desse diálogo, quando ele diz que tu és pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra, há muitas pessoas que fazem uma confusão sobre isso. Quem é a pedra, Jesus ou Pedro? Quem é o fundador da igreja? Jesus? Ou ela é fundada sobre Pedro, ou sobre o próprio Cristo? E essa briga teológica está nas redes sociais, nos livros, e há uma necessidade de dizer que Pedro é o primeiro líder da igreja, o primeiro papa. Pedro é o primeiro homem que Jesus delega a responsabilidade de dirigir a igreja. É inegável que Pedro é a base fundamental deixada por Cristo como responsável para dirigir a igreja. Mas nós não temos um histórico de que há um primeiro e um sucessor até os dias de hoje como fundador da igreja, como Papa, mas sim o Cristo é o próprio que instituiu a igreja. Mateus 16, 18. Lá no versículo 18 diz assim: e eu digo que você é pedra. Em outro texto eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, eu digo que você é Pedro, Petros, ou Kefas, Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra quem? Jesus. Jesus. E ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Significa que a igreja hoje, ela caminha, ela segue os passos, dia após dia, ela está de pé, porque a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Então, quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra
vocês matarem pessoas que seguem a Cristo, mais pessoas vão querer seguir a Cristo. Por isso digo que o sangue dos mártires é semente para novos cristãos. Como pode o povo ver pessoas sendo mortas, passar da espada, começar a querer cada dia mais seguir a Cristo? Ou seja, quanto mais perseguia, mais seguia. Quanto mais eles estavam amedrontados, muitos outros diziam: eu vou para frente. E assim a igreja perseverou. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Isso é o princípio de uma grande autoridade. Esse poder não foi dado a nós, mas nós temos um texto onde o apóstolo Paulo, diante de uma circunstância, deixou que aquele homem fosse entregue a Satanás. Mas nós não temos esse poder. Imagina se nós tivéssemos o poder de determinar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Esse poder não está na nossa mão. Mas a Pedro foi dito: o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Isso é o princípio de uma autoridade dada a um homem que Jesus chamou e disse: tu és Pedro, e sobre mim esta pedra edificarei a minha igreja. Romanos 9:33. Vamos entender por que pedra não é Pedro e pedra é Jesus. Por isso a rocha do lado. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Quem é essa pedra posta em Sião? Quem é esta rocha? Jesus. Não está falando: eis que nesta montanha em Sião está Petros, porque ela está dizendo a pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Ou seja, pare Jesus. Todos que bateram de frente com Jesus não venceram Jesus, não anularam o caminho para a cruz, não anularam a ressurreição, não anularam o histórico daquele que foi anunciado desde os profetas. Então nós temos aqui uma separação entre Pedro e pedra. 1 Coríntios 10, 4. 1 Coríntios 10, 4 diz assim: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Rocha, Pedro, não é a mesma coisa. Rocha, Cristo, pedra, Cristo. Então está dizendo que eles participaram, viveram, usufruíram desse momento, dessa rocha espiritual que é o próprio Cristo. Aquele que come a minha carne, aquele que bebe meu sangue, isto é o meu sangue que é dado por vós, este é o meu corpo que é dado por vós. Então Jesus está dizendo: olha, vocês estão participando da minha vida, do meu corpo, da minha luta, do meu sangue, por um projeto do reino de Deus. Ali está dizendo que a rocha, essa pedra, era Cristo. Distinção. 1 Pedro 2, 4 a 8. Mais uma vez nós vamos entender sobre essa ideia de pedra viva. À medida que se aproximavam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus para ele, preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, da edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião, olha, repetindo lá a Escritura que foi dito antes, uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra
angular fundamental. 8. E a pedra de tropeço e rocha que faz cair os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Mais uma vez, Cristo ou Pedro, quem é a pedra? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E aí nós deparamos com muitas discussões, com essa ideia de que Pedro é a pedra fundamental da igreja. Não, nós não negamos que Pedro é o primeiro homem dentre os 12. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Cuida. Então Jesus, mesmo diante de um homem impulsivo, um homem cheio de dúvidas, um homem que era imprevisível, às vezes arrogante, imprudente, um homem que podia ser sentimental, emocional e até foi covarde ao negar a Cristo. Mas foi esse homem que chorou amargamente e assumiu o peso de conduzir a igreja de Jesus, fundada sobre a pedra angular fundamental que é Cristo. Então você não tem que discutir com ninguém se é essa ou aquela igreja fundada por Cristo em Pedro. Não, a igreja de Cristo foi fundada sim sobre a pedra angular, sobre a direção de Pedro, que instituiu os outros para serem pedras vivas, ou seja, para seguir a ordem de abrir, continuar pregando, levando a igreja até os confins da terra. Por isso surgiu a igreja na Ásia, surgiu a igreja no Oriente, surgiu a igreja na Europa, e depois a igreja vai se estendendo aos povos que foram sendo descobertos, e a igreja vem até o Brasil, amados. A igreja vem até o Brasil. Entraram na ilha, e essa ilha na verdade não é uma ilha, somente um continente. Aí chegaram lá, fizeram a ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz, botaram a cruz, fizeram missa, catequizaram índios, perseguiram índios, massacraram índios, colonizaram, estabeleceu-se um culto de missa. Mas um belo dia também chegou aqui o povo qual eles chamavam de protestantes, mas na verdade são os cristãos. Nós estamos aqui hoje não para discutir religião, brigar por religião, mas estamos aqui para fazermos valer a pena, viver aquilo que foi feito naquele dia. Tu és Pedro, e sobre minha rocha, Cristo, edificarei a minha igreja. Amados, parece que houve alguma coisa ali fora. Vamos focar aqui. Deixa alguém só que olha lá para ver. Bicicleta. Tomara que está certo. Então nós temos aqui esse histórico. Nós não podemos negar que a igreja tem sua história. Mas se tratando de igreja, quem é a Igreja Aliança hoje? Essa igreja que completa 9 anos de existência aqui nesta cidade. Essa igreja que nasceu lá em Batiba e foi trazida para Ipanema. Essa igreja que começou em uma garagem de casa. Essa igreja que começou com um grupo pequeno de pessoas, que foi alcançando outras pessoas. Essa igreja construiu uma história. Nós temos que entender que o mérito da aliança está na porta que foi aberta. E o próprio Cristo disse que o inferno não prevalecerão contra essa porta, contra ela. Passou-se os tempos, passou-se o momento, primeiro pastor, um probatório, depois novamente na direção dos pastores atuais, mas a aliança está aqui, essa igreja de Cristo. Como também as outras igrejas que professam que Jesus é o Senhor, são igrejas de Cristo. Não há essa ou aquela que é melhor, ou que vai subir primeiro, que vai chegar primeiro, que é o melhor lugar. Não, toda igreja cristã que professa que Jesus é o Senhor faz parte desta mesma igreja que começou lá com Pedro. Como é difícil entender a igreja nos dias de hoje, os desafios que nós passamos.
que não tem igreja. E cada dia que passa, abre-se mais uma porta, mais uma igreja. Glória a Deus que está abrindo portas. Glória a Deus que está abrindo igrejas. Melhor do que abrir outras coisas, amados. Melhor abrir uma porta com a igreja congregando do que certas coisas. Prostituição, bares noturnos, danceteria, casa de shows, motéis. Isso também não se abrindo dia após dia na cidade e aos arredores. Mas glorifica a Deus quando uma porta se abre e ali declara: Jesus é o Senhor. Não importa se ela tem 5 ou 6 membros, se ela tem 500 membros, 5.000. Se você contar, a maior igreja no Brasil, cristã do Brasil e Assembleia de Deus, tem milhões de pessoas que seguem essas 2 igrejas que começaram no Brasil antes das outras. Há um histórico de cima para baixo. Eu creio que se fôssemos colocar, nós estaríamos lá bem no finalzinho, porque nós somos uma igreja jovem, apenas 9 anos que está se completando. Mas independente de ser nova ou de ser centenária, toda igreja enfrenta desafios. Toda igreja enfrenta problemas. Toda igreja enfrenta momentos difíceis, porque a igreja não é essas 4 paredes. A igreja não é o templo, não é a beleza de um templo monumental. A igreja são aqueles a qual Jesus disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Nós somos igreja. Só que nós não somos igrejas sozinhos. Somos igrejas em comunhão. Dentro e fora tem que ter comunhão. Não dá para ser igreja em casa, não dá para ser igreja na frente de uma televisão e dizer: eu estou aqui. Não dá. Nós temos que ser igreja dentro e fora das 4 paredes. Amém. Em nome de Jesus. Por isso, Jesus nos chamou a servir. Eu quero colocar que Jesus não instituiu, não criou uma religião. Todo ismo, budismo, hinduísmo, cristianismo, tudo é religião. Cristianismo é uma religião, mas a aliança não é uma religião, a aliança é a igreja. Batista, presbiteriano é a igreja. Nós somos a igreja, nós não somos uma religião. Porque religião também, o espiritismo é religião, porque tem o ismo. E esses ismos estão para todos os lugares do mundo. Nós não somos um aliancismo, nós somos a igreja aliança. Qual a sua religião? Eu sou da aliança. Não, a aliança não é religião. Qual é a igreja que você congrega? Eu faço parte da igreja aliança. Você é a igreja de quem? Do pastor Irã, não. Pastor Rosângela, não. Eu congrego com a igreja aliança. Mas de qual igreja você é? Eu sou da igreja de Cristo. Porque no céu não vai entrar as igrejas. No céu vai entrar uma igreja. Isso é bíblico. Um só povo e um só rebanho. É um só povo e um só rebanho que entra no céu, os salvos. E quando a gente olha para alguns históricos de algumas igrejas, parece que a gente está fazendo igual quando a gente deixa um testamento. Quando eu morrer, eu quero que enterre comigo o terço. Quando eu morrer, eu quero que enterre comigo a camisa do meu time. Quando eu morrer, eu quero ir com esse sapato, com esse brinco, com essa roupa, com essa gravata. Quando eu morrer, eu quero que coloque comigo os meus amuletos. Não vai levar nada disso, amado. Não adianta se abrir os túmulos do cemitério ali para fazer uma mexida ali, você vai encontrar tudo que foi colocado com as pessoas ali do lado ali, ou em estado terrível de deterioração, ou conservado, sabe? Uma vez eu fui num momento de limpeza de um túmulo para ser sepultado outra pessoa. Quando abriu aquilo ali, que puxou para fora aquele resto de madeira, com aquele pano que envolve ali os restos mortais, parecia que ele estava fazendo aquela brincadeira de criança de jogar bala para o escano. Vocês já brincaram disso? Pega uma balinha e joga assim para os meninos para o escano. Você tem que pegar na mão. Mas enquanto você não pega, todo mundo vai bater. Cansei de tomar pancada, eu pegava a bala.
dois moços pulou em cima daquilo ali, pega daqui dali. Falei, que é isso? Para ver se tem ouro, se tem alguma coisa de valor. Falei, meu Deus, então quando eu morrer, se for abrir, vai tentar tirar esse dentinho que tem aqui, porque nele tem ouro, né? Falei, para quê? Aí o moço disse assim, rapaz, a gente ganha dinheiro quando acha. É dente de ouro, é coisa que aproveita, é metal. Nada disso vai para as pessoas. E nós às vezes queremos pegar uma placa de igreja, de denominação, e querer amarrar nas costas, porque eu morri nessa, eu morri naquela, então eu tenho que levar essa e aquela. Nós não vamos entrar lá levantando a placa da igreja, olha aqui, eu fui esse ou aquele, não. Nós vamos entrar como igreja de Cristo, os salvos, transformados, corpo santificado, transformados. Material, nada entra lá. E a Bíblia diz que nada que é impuro, nada contaminado vai entrar lá. Então não entrará coisa imunda, coisas que foi feito por mãos de homens, mas entrará o Espírito do homem feito pela mão de Deus. Então igreja sim, igreja é isso. Qual a sua religião? Eu sou cristão. Qual a sua igreja? Eu congrego como aliança. Você é de qual igreja? Da igreja de Cristo. Amém? Por isso, nós não devemos ficar convidando as pessoas nas ruas. Vai na minha igreja. Eu não tenho igreja, eu sou igreja. Nós somos igreja. Você convida para o culto, para a visita. Onde é a sua igreja? Olha, eu faço parte da aliança. O endereço é Joaquim Coutinho 128. Culto sexta e domingo. Sejam bem-vindos. É assim que a gente faz. A gente não pode entrar nessa linha de disputa, pessoas disputando membros, tirando membros de outra igreja, fazendo propaganda, pessoas querendo dizer que aqui é melhor, lá é melhor, aqui tem mais inovação, aqui tem mais gente, aqui tem mais dinheiro, aqui tem mais isso. Não, igreja que é igreja não se preza por essas coisas. E nós estamos fazendo 9 anos de história. E a porta está aberta, sabe por quê? Porque eu creio nesse texto que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus podia ter chamado João. Olha, João, tu és João, discípulo amado, mais novinho, mais próximo, mais íntimo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Será que ele falaria sobre este João? Não. Sobre esta pedra angular, Cristo, edificarei a minha igreja. Mas Pedro era astuto, Pedro era temperamental, mas era um homem que teve coragem de confrontar, aproximar e desafiar a realidade que muitos não tiveram. Vai, pergunta para ele, manda o mais novinho, porque a gente está com dificuldade. Pedro não, Pedro era direto. Pedro era direto. E Pedro aprendeu, muitas vezes mal interpretado, por ter sido aquele que negou Jesus 3 vezes. Mas foi esse mesmo que negou 3 vezes, que teve a incumbência e a responsabilidade de conduzir o rebanho, conduzir a igreja nascente, e que foi confirmada em Atos, capítulo 2. Ali cumpriu-se a promessa, ali se estabeleceu a presença do Espírito Santo de Deus, o Consolador. Foi dado a eles o poder de falar em línguas, de serem cheios do Espírito Santo de Deus. E quem discursou? Pedro. Quem conseguiu alcançar corações ali, multidão de pessoas se converteram através da pregação de Pedro. Então muitas vezes nós pegamos só o lado negativo desse homem chamado Pedro, que foi o primeiro líder da igreja cristã, não de uma religião, mas da igreja de Cristo. Amém? E que como aliança nós possamos assim aprender que todos nós temos parte. Ora somos como Pedro, ora somos como Paulo, ora somos como qualquer um dos outros discípulos, ora somos também como qualquer uma das seguidoras de Cristo, o nosso jeito de ser. Mas o melhor jeito de ser igreja
adianta falar, carregar o escudo. Eu sou aliança, mas você não ama. Eu sou aliança, mas você difama as pessoas. Eu sou aliança, mas não convivo com as pessoas. Eu sou aliança, mas não gosto de ninguém. Eu sou aliança, mas eu sou assim, não mudo. Eu sou aliança, mas eu não tolero, eu não aceito. Nós somos passíveis de termos os nossos problemas. Mas a verdadeira igreja, ela tem que amar. Ela tem que ser uma igreja que erra, mas que acerta. E faz de tudo para não ficar no erro. Uma igreja que sofre, mas que perdoa. Uma igreja que às vezes recebe pedradas, mas ao invés de devolver as pedras, faz um altar na adoração do Senhor. Uma igreja que aprende com seus erros. Isso é ser igreja. Uma igreja que abraça. Certo dia um rapaz perguntou: posso ir na sua igreja? Eu falei: pode. Não vou me tratar diferente se eu for lá? Eu falei: não. Mas as pessoas vão saber minha condição. Você vai ser recebido com um abraço e com amor. Eu falei: quando quiser visitar, pode ir. A porta está aberta. É isso que é ser igreja. É abraçar o diferente. É acolher o diferente. É errar e consertar o erro. É entrar na discussão e sair dela perdoados. Sair dela abraçados. É orar junto, é pagar o preço junto, é subir monte junto, é chorar junto. Isso é ser igreja. É festejar com bolo, com festa, com comida, mas também é saber chorar quando as coisas não tem festa, não tem bolo, não tem comida. É saber que quando perde um ente querido que faz parte da família, a gente tem que estar junto no momento da dor. É estender a mão para quem está caído. É saber que o perdido pode ser resgatado. É saber que todo mundo erra. Todo mundo tem o lado humano do erro. Mas todo mundo tem direito a uma nova oportunidade, uma nova chance. Eu louvo a Deus por isso. E louvo a Deus porque nós somos a igreja que faz parte dessa aliança. Eu quero te convidar a estar aqui amanhã. Convida pessoas, convida amigos. Nós vamos ter um grande momento de louvor, adoração, pregação da palavra, celebrando 9 anos da igreja. Se Deus permitir, o ano que vem será uma grande festa, diferenciada, porque nós vamos estar completando uma década, mas será uma data muito festiva. Mas é toda a honra e toda a glória para o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Avisos serão dados no grupo, né? Os avisos estarão no grupo da igreja. Amanhã, 7 horas. 7 horas.